Olá pessoal, tudo bom? Está começando aqui a 7ª aula do SAL, chegamos na metade deste curso, olha só que bênção, tenho certeza que você já deve ter tido já experiências aí e o seu aluno também, né? Com certeza ainda tem mais 7 aulas que ele vai ser totalmente transformado. E o título desta aula aqui é O que agrada a Deus. O objetivo é mostrar para o seu aluno que a única forma de agradar a Deus é através da nossa fé. Para dar a introdução e ajudar você com as perguntas, temos aqui, você já sabe, Elisa Toma. Então, para começar, Elisa, já dá essa introdução para a gente saber a respeito dessa aula. Então, nós vamos começar fazendo uma pergunta para o nosso aluno bem particular, tipo assim: o que você faria para agradar o seu esposo, ou sua esposa, um amigo? Vou fazer essa pergunta para o Fernando, tá? O que você faria para agradar a sua esposa, Fernando? Bom, conhecendo a minha esposa, eu sei que ela gosta que a gente esteja passando o tempo junto. Então eu ia sugerir, vamos no parque passear junto com a nossa filha, passar um tempo de qualidade juntos, num restaurante, coisa desse tipo. E você? Bom, eu faria uma comidinha bem gostosa pro Edu, um jantarzinho a dois, né? Bem gostosinho assim. Nossa, nem fala que eu já tô ficando com água na boca aqui. Ai, Fernando, né? Cada um tem uma maneira de agradar a outra pessoa que conhece, certo? Será que tem uma maneira de agradar a Deus? Exatamente isso nos leva à primeira pergunta, que diz o seguinte aqui: se você quisesse agradar a Deus, o que você faria? Bom, a Bíblia fala e nos ensina, e você vai ler esses versículos para o seu aluno, que a única maneira de nós agradarmos a Deus é através da nossa fé. E muitas coisas não acontecem na minha vida, na sua vida, porque nós não cremos. Se você vê, isso me lembra até Nazaré, por exemplo, né? Sim. Que é onde Jesus ele queria, né, fazer milagres. Sim, foi lá que Jesus cresceu, né? Ele cresceu, então provavelmente ele gostaria de fazer milagres ali, só que ele não fez por causa da incredulidade dos moradores, né? Então, tem aquela famosa frase: santo de casa não faz milagre. O profeta em sua casa não tem honra. Na verdade, assim, Jesus queria fazer muitos milagres em Nazaré, porque ali ele tinha muitos amigos, parentes, morou lá há muito tempo. E por causa disso, exatamente porque Jesus morou em Nazaré 30 anos ali, O pessoal falava, isso daí não é o filho do carpinteiro? Pois eu é. conheço jogar a bola com ele, né? Eu já sei que... Aí, literalmente, não botavam fé. Não né? botavam A gente fala assim, fé. Bota uma fé, né? É verdade. Literalmente, eles não botavam fé. Então, Jesus, não é que ele não queria fazer milagres ali. Jesus queria muito fazer milagres, mas a incredulidade do povo fez com que Jesus não operasse muitos milagres. Isso aí. Então, agora vamos já para a pergunta de número 2, porque, afinal de contas, se precisa de fé para ter milagres e para agradar a Deus, então, o que é fé? Bom, fé é a certeza de que aquilo que nós esperamos vai acontecer. E nesta aula nós damos o exemplo de Josué e Caleb. Por quê? Porque eles creram sem ver. Eu gosto muito da história de Josué e Caleb, porque eles foram 2 dos espias enviados para ver se a terra prometida era realmente boa. E eles viram e falaram, meu Deus, que terra maravilhosa, mana, leite e mel, uma terra com rios, com frutas, com tudo que a gente precisa. É verdade. E os outros 10 falaram, mas você viu que tem gigante? Você viu que tem guerreiro forte? Você viu que vai ser difícil? Então ficou essa dificuldade aí, né? É verdade. Eles viram toda aquela dificuldade, gigantes, homens preparados na guerra. A terra estava tomada por essas pessoas e eles falaram, nós vamos morrer, é melhor não, vamos voltar, esse negócio não vai dar certo. Mas Josué e Caleb tiveram uma outra postura. Eles falaram assim, não, nós vamos possuir esta terra, vamos crer nas promessas de Deus. E Esse é o ponto. Crer nas promessas de Deus. Eles se firmaram nisso, isso é fé. Eles creram na promessa. Não é crer, não, olha, acho que vai dar certo.
Não, eles se fundamentaram na palavra, na promessa de Deus. Porque às vezes as más notícias podem afetar e a pessoa começa a perder a fé. E pode, até o seu aluno pode passar por isso. As más notícias, vai dar errado. Vai dar errado. E, professor, você deve inspirar seu aluno a crer, como Josué e Caleb. É isso aí. Então, isso nos leva à próxima pergunta, pergunta de número 3, que diz assim, ó: temos que ter fé, mas fé em quem? Em quem, professor? Em quem nós temos que ter fé? Muitas pessoas têm muita fé. Eu falo assim, eu tenho muita fé em Maria, eu tenho muita fé em José, eu tenho muita fé em Buda, mas elas estão fundamentando a fé delas de uma forma errada. Pois é, e tem gente que tem fé em objetos, em amuletos, em pirâmides, em cristais. Pois né? é. Então, tem fé, mas no quê? Em coisas que acabam desagradando a Deus. E a Bíblia deixa muito claro que a nossa fé tem que estar nele. Nossa fé tem que estar completamente fundamentada em Deus. É isso aí. Né? Então, vamos agora para a nossa quarta pergunta, que diz assim: como deve ser nosso pedido a Deus? Em nome de quem pedimos? De Maria? De Pedro? De João? Ou no nome de algum outro santo? E aí? Muito importante esta pergunta, porque a maioria dos cristãos terminam fazendo o pedido em nome de Jesus. Mas isso não é um chavão, não é uma forma religiosa de pedir. A gente fala até amém, e as pessoas às vezes não sabem, né? Amém significa assim seja. Isso. Só que as pessoas acham que é uma forma religiosa de terminar. A oração lá é obrigatoriamente necessário terminar com um amém, né? É isso aí. Aliás, tem gente que fala, de repente, você já deve ter visto gente pregando, falando assim, de repente aí vem o diabo e rouba todas as suas coisas na sua casa, amém? E os irmãos falam amém, não sabem o que é amém. Amém não significa é verdade. É verdade. Assim seja feito. Assim seja então a gente feito. tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. E as pessoas veem esse terminar a oração em nome de Jesus como uma forma religiosa de se falar. Mas não é assim. Então, Fernando, será por que as pessoas, os cristãos devem terminar a oração em nome de Jesus? É um mandamento, né? Jesus, ele falou, pedi em meu nome. Então, como você falou, não é um rito religioso dizer em nome de Jesus. É uma ordenança, né? Isso aí. Porque você está pedindo em nome de Jesus, em nome da pessoa dele. Então, é por isso que esta oração tem poder. Você está pedindo em nome da pessoa de Jesus. Ele mesmo fala, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. É ele o único que pode intermediar o nosso acesso a Deus, né? É isso aí. Jesus, como o Fernando disse, é o único intermediário entre Deus e os homens. Não há outro. O único que tem esse poder, essa autoridade delegada por Deus é Jesus. Você vai ter versículos aí, inclusive, que vão pautar isso. Você pode ter outros. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus deixa claro isso. Isso aí. Ele é o único que pode nos levar até Deus. Que coisa maravilhosa. E isso nos leva então à quinta pergunta, que diz assim: é possível Deus deixar de se agradar de nós? Como? Como? Bom, isto é muito fácil de explicar. Deus quer que nós acreditemos, que nós creiamos nele. Acreditemos que tudo o que ele falou que iria fazer, ele vai cumprir. E não é importante explicar que não é que Deus ele se desagrada como um ser humano, ele não é um sentimento. Ele simplesmente deixa de se agradar, né? É exatamente isso. Às vezes nós estamos ali no nosso caminho, crendo, buscando a Deus, né? Com a maior fé. De repente acontece algo que nos desagrada e nós quebramos a nossa aliança com Deus. Essa quebra de aliança, essa quebra de crer em Deus, de crer nas suas promessas, é que desagrada a Deus. É simples assim. Muito bem, então, chegando aqui na nossa sexta pergunta, que diz assim: será que existe algo que eu possa fazer para que a minha fé cresça? Afinal de contas, se a fé que agrada a Deus, então eu quero que minha fé cresça para que ele fique bem feliz comigo. A Bíblia nos ensina que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir Deus pela sua palavra.
Então nós temos que ler mais a Bíblia, estudar mais ela. A palavra de Deus é como um alimento para nossas vidas. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente é fundamentado em Cristo, né? É verdade. Eu costumo dizer que a gente tem que ler a Bíblia até que ela fale conosco. Você já pode até falar isso para o seu aluno, leia a Bíblia até que Deus fale com você através dela, porque, como você falou, é nosso alimento, É né? o nosso alimento. E através da Bíblia, nós conhecemos mais a Deus, os seus planos, tudo o que se diz em relação a Deus, nós o conhecemos. Nós vemos tantas coisas maravilhosas que Deus faz no passado, que nós podemos crer no nosso futuro. Eu até compartilhar um testemunho rápido aqui. A nossa filha nasceu e ela ficou com a gente, a minha esposa ela ficou de licença 4 meses, mas aí chegou a hora de trabalhar. E quem que ia ficar com ela? Eu trabalho o dia inteiro, minha esposa ia trabalhar e com quem ia ficar aquela raridade do nosso coração? Então aí começou a surgir aquele, ai meu Deus, e agora, e agora, e agora? Eu falei para minha esposa, calma, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. A gente vai crer nesta palavra, a gente vai se apegar a esta palavra e foi isso que trouxe paz ao nosso coração. E hoje temos aí uma babá, né, que inclusive é cristã, ama a nossa filha, mas por quê? Passamos por aí um aperto, aquela ansiedade, mas nós cremos na palavra, nós tivemos fé em Deus através da sua promessa. Então, a nossa fé, ela não é um pensamento positivo, né? É, Fica cada vez mais claro isso. E o professor tem que deixar bem fundamentado isso na... Separar bem o que é pensamento positivo, que é fundamentado no eu acho que vai dar certo, isso aí. do que a fé que é fundamentado na Escritura. Isso, né? é exatamente isso. Porque a nossa fé tem que ter a certeza fundamentada, a nossa certeza de que vai acontecer está fundamentada na pessoa que Deus é. É isso que você tem que deixar para o teu aluno. Nossa fé é fundamentada no conhecimento, né? Da pessoa de Deus. Porque quanto mais você lê a Bíblia, isso. que é o que você falou, né, o texto que a gente usa aí, você lê a Bíblia e aí você vai crescendo nessa fé. Por quê? Porque você vai descobrindo quem Deus é, o caráter de Deus. É isso aí. Então isso nos leva agora para a nossa 7ª pergunta, a nossa última pergunta que diz assim, ó, que tamanho precisa ser a minha fé? As pessoas, elas pensam que para acontecer um milagre, algo sobrenatural, ela precisa ter uma fé grande. A minha, a sua, a dela, precisa ser enorme. Mas a Bíblia, ela nos fala que para que aconteça um milagre, nós precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Sabe que tamanho que é isso? É um pingo, um nada, é quase nada. Eu imagino assim, que você fale para o seu aluno que às vezes a fé dele é tipo... Se precisa de um grão de mostarda para ter fé, imagina como tá a nossa fé. Nossa fé. Precisa de um microscópio assim, última tecnologia, né, para poder enxergar. Então fala isso para o seu aluno. Imagina a sua fé, a minha fé, como que deve ser, porque... Fala que para um monte de se deslocar de um lugar para o outro, é preciso ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, nós precisamos ler a palavra até que Deus fale conosco, como o Fernando já disse, Deus falar conosco para que a nossa fé cresça, 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 até que seja do tamanho, pelo menos do tamanho, de um grão de mostarda. É maravilhoso essa experiência, estimule. Esse é o momento de você estimular o seu aluno a ler, a ter prazer na palavra de Deus. Salmos, no capítulo 1, verso 2, diz ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Então ajude ele para que ele mesmo no seu quarto ele leia. Porque assim, uma coisa é a gente ler a Bíblia e você explicar para ele, ó, esse aqui está falando isso. Outra coisa é ele estar lendo e o próprio Deus falar com ele. Nossa, aí é a experiência de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne ou sangue, ou seja, não foi seu professor, não foi ninguém, mas foi o próprio Pai que está nos céus. Então ele precisa ter essa experiência para que a fé dele cresça até o tamanho de um grão de mostarda, já tá bom. Já tá bom, né? Então é isso, já vamos aqui chegando. Vamos para concluir, Elisa.
Traz uma palavra de conclusão, porque a gente já está chegando no final dessa 7ª aula. Bom, professor, é importantíssimo, ao final desta aula, você estimular ao seu aluno a buscar ter mais fé. E em Hebreus 11:1, depois de Hebreus 11:1, começa a galeria dos homens da fé. Inclusive, Elisa, eu tenho aqui a lista, olha só, algumas características desses homens que depois você pode ler com mais calma aí com seu aluno. Esses homens, eles mudaram o mundo, venceram reinos, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo. Olha aqui, essa expressão é maravilhosa. Homens na qual o mundo não é digno. Seu aluno pode ser um desses homens. É somente ele tem que começar a praticar a justiça e viver pela fé. Vamos ter mais fé? É isso aí, então vamos ler a palavra de Vamos Deus, ler a meditar nela até que ela fale conosco. Chegamos ao final desta 7ª aula, nos vemos na 8ª aula, né, Elisa? Isso aí. Então até mais, Deus Até mais. abençoe. Deus abençoe.